Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar sobre esse negócio chamado análise de variância. Mas para que serve? Para que a gente usa a análise de variância? Tá bom? Vou explicar bem passo a passo. A análise de variância a gente vai usar para comparar várias médias populacionais de várias populações. Então, a gente não vai só comparar o nosso Mi1 com o nosso Mi2. Então, não é a média de uma população com a outra. A gente vai comparar com a média de Mi3, de Mi4, até a nossa população K. Então, a gente tem K populações e a gente quer entender se a média delas é igual. É um teste de hipótese em que essa é a nossa hipótese nula, tá bom? Análise de variância é um teste de hipótese, beleza? Essa é a primeira coisa importante você saber. E qual que vai ser a nossa hipótese alternativa? Bom, a hipótese alternativa vai ser exatamente que não vale a hipótese nula. Ou seja, se uma dessas médias aqui já for diferente das outras, a hipótese nula já não vale, tá bom? Presta atenção nisso. Não precisa todas serem diferentes. Se uma já for diferente, já não vale a hipótese nula. Então, esse é o objetivo da análise de variância. E que hipóteses que a gente tem que seguir, então, para a gente poder fazer os nossos testes de análise de variância? A gente vai assumir que a variância das populações são iguais, tá bom? Então, a variância da população 1 é igual à variância da população 2 e assim por diante. Tá bom? E a gente vai assumir também que a nossa variável de interesse, de quem a gente está tirando a média, de quem a gente está tirando a variância, ela segue uma distribuição normal, tá bom? Aproximadamente normal. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Como o próprio nome já diz, análise de variância. Então, a gente vai calcular a variância das populações ou a variância de todos os dados por diferentes métodos. Então, a gente vai fazer diferentes métodos de cálculo da variância. E aí, a gente vai comparar eles, por isso que chama análise de variância. Olha como é simples, vou mostrar aqui bem rapidinho, tá? Vou colocar aqui pra gente. Então, a gente tem aqui a nossa hipótese nula de que as médias das K populações são iguais. Isso vai significar dizer para a gente, quando a gente for entender mais a fundo a análise de variância, que a variância calculada pelo método 1 tem que ser exatamente igual à variância calculada pelo método 2. Tá bom? E se não valer H0, a gente vai entender pelas nossas hipóteses que a variância calculada por um método 1, que eu não estou me preocupando qual método é esse agora, vai ser maior do que a variância calculada por um método 2. E aí, ó, gente, o que a gente tinha um problemão, que a gente tinha K populações, agora, ó, a gente está comparando duas coisas. E isso é um teste de duas populações de variância, que você sabe fazer, espero que você saiba, usando a distribuição F. Então, a gente vai fazer o F calculado, que é a variância amostral pelo método 1 sobre a variância amostral pelo método 2 e vai comparar com o F da tabela, da distribuição F de Snedeker, tá bom? Que aí a gente vai ter os graus de liberdade do numerador, os graus de liberdade do denominador e um nível de significância. Aí, por exemplo, vou fazer de cor aqui pra gente. Se o meu F da tabela deu aqui, F da tabela deu aqui. Tudo isso aqui, como o nosso teste ele é unilateral, tá vendo aqui, ó? Toda essa parte aqui vai ser nossa região crítica. E a gente vai olhar se o nosso F calculado, onde que ele vai cair. Se o F calculado, por exemplo, caiu aqui, a gente rejeita H0 e rejeita esse H0 de laranja aqui também. Se o F calculado cai aqui, a gente não está na região crítica, não rejeita H0. Então, a gente não vai rejeitar H0 aqui também. Tá bom? É um teste de variância super simples, beleza? Agora, o que a gente vai querer entender é como que a gente converte desse teste de médias para esse teste de variância, tá bom?